O Bitcoin foi a primeira cripto com sucesso. Como eu disse no começo, existiram outras criptos, mas outras moedas digitais, melhor dizendo. E o Bitcoin foi a primeira de sucesso por ter solucionado esse problema do gasto duplo, que é o problema de Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente já falou. Então, partindo disso, e por ser uma moeda de código aberto, ou seja, você consegue criar o seu Bitcoin, você consegue copiar o código e criar ali uma nova moeda. E outras moedas foram criadas a partir disso. Por exemplo, uma Litecoin, que é uma moeda que o dono copiou o código do Bitcoin, realizou umas pequenas mudanças. Por exemplo, ela tem 84 milhões de supply, o Bitcoin tem 21 milhões, e tem algumas características aí técnicas diferentes que não vale a pena mencionar aqui para não ficar tão técnico. Aham. Mas possibilitou a criação de outras criptomoedas a partir do protocolo do Bitcoin. E justamente na Litecoin, a gente viu a implementação da Lightning antes. Então, a Litecoin implementou a Lightning Network, que eu comentei anteriormente, que seria a avenida do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele observou ali aquele experimento acontecendo, e por ser o mesmo código, a implementação seria simples, de certa forma. Então, os desenvolvedores do Bitcoin observaram essa atualização da Litecoin, viram que funcionou, viram que não teve bugs e implementaram isso no Bitcoin. A gente tem outros casos, né? Mas só para ficar claro, né? Esse é o melhor dos casos que tem uma ligação direta com o Bitcoin, que seria a Litecoin e o Bitcoin, que, como a gente fala, né, dentro do ecossistema, a Litecoin é um fork do Bitcoin, é uma bifurcação do Bitcoin. Esse é o termo técnico, né? Foi um hard fork do Bitcoin, foi uma bifurcação forçada do Bitcoin, que seria aí a criação de outra criptomoeda partindo do Bitcoin. Aí você pode me perguntar, por que que o Bitcoin permanece, né, sendo ali, sendo rei, sendo hegemônico, se você pode criar o seu Bitcoin? Aí a gente entra em um outro assunto, que é o efeito rede. O Bitcoin, por ser o primeiro, por ter todo aquele processo de avanço é, de força computacional, de ter os seus desenvolvedores mais conservadores, de ter regras que não são mutáveis, Uhum. de não ter o seu CEO. Então, tudo isso gerou um efeito rede dentro do Bitcoin, uma camada que hoje em dia é impossível de ser copiada. Da mesma forma que o Wikipedia, por exemplo, é de código aberto. Você consegue criar um mesmo Wikipedia? Você vai ter o mesmo acesso do Wikipedia? Provavelmente não, porque Uhum. você não tem competitividade frente aos acessos do Wikipedia. A adoção do Bitcoin é muito grande, a confiança no protocolo do Bitcoin é muito grande. Então, a gente tem essas analogias para trazer assim, para ficar mais palpável, né? Como é o caso do Wikipedia, por exemplo. E, claro, existem alguns casos de quebras de efeito rede na história. Por exemplo, MySpace. Para quem lembra daquela rede social, era a rede social que tinha a maior proliferação entre os jovens. Como que o Facebook quebrou o efeito rede do MySpace? Foi justamente porque o Facebook ele conseguiu pegar o boom dos smartphones. O MySpace não implementou o seu aplicativo, o Facebook implementou e ele quebrou uh, o efeito rede do MySpace. Michael Saylor, que é um grande entusiasta do Bitcoin, inclusive, e criador da MicroStrategy, ele tem um livro que fala sobre efeito rede. E a Lynn Alden, também depois procurem aí, Lyn Alden, Alden. Ela fez um estudo muito interessante sobre efeito rede, mas aqui, por menores, o Michael Saylor disse que uma empresa ou uma rede que atinge 200 bilhões de captação de mercado dificilmente vai sofrer uma queda por efeito rede. Então, o MySpace, só para complementar, ele não tinha atingido essa métrica de 200 bilhões de dólares. Então, são essas nuances, né, que trazem ali
o que a gente chega hoje no Bitcoin e outras criptomoedas que contribuem indiretamente com o Bitcoin no avanço do código, no avanço da rede e nessas outras implementações aí, como a Lightning e outras que a gente vai ver, vai observar nos próximos anos, com certeza.